Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de um exercício de Química. Determine as fórmulas estruturais e moleculares de uma substância que não apresenta anéis, então uma substância que não é fechada, tá? Na sua estrutura. E é formada por hidrogênios, 5 carbonos primários, um carbono quaternário e um carbono terciário. Olha só. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, essa estrutura aqui é uma estrutura sem anéis, então ela não vai ser uma estrutura fechada dessas aqui, tá? Não vai ser esse tipo de estrutura. Ela vai ser uma estrutura que a gente normalmente coloca toda aberta. Nesse caso, como não é uma estrutura muito grande, eu não preciso colocar a estrutura em linhas, tá? Dessa forma aqui que a gente vê normalmente. A gente vai colocar com os carbonos aparecendo, até porque facilita mais o nosso entendimento. O que é um carbono que a gente classifica? Ó, ele fala aí, 5 carbonos primários. O carbono primário é um átomo de carbono que ele se liga a apenas um outro átomo de carbono, tá? Então, por exemplo, eu estou ligado a um carbono aqui. Esse carbono aqui, ó, ele é classificado como sendo um carbono primário, porque ele faz 3 ligações com hidrogênios, mas apenas uma ligação é com o átomo de carbono. Então, ele é um carbono primário. Agora, ele fala lá um carbono quaternário. O que é um carbono quaternário? Vamos usar esse daqui, ó. É um carbono que se liga a 4 átomos de carbono. Observem que esse carbono central aí, ó, ele está ligado a 4 outros átomos de carbonos. Tá? Então, este carbono se liga a esse, a esse, a esse e a esse. Ele é classificado como quaternário. Ah, professor, então o terciário se liga a 3. Seria o caso de ter um carbono aqui, e eu vou falar que esse carbono que está aqui no meio ele é um terciário, porque ele se liga a este, a este, a este? Sim. E a quarta ligação dele? Aí é com hidrogênio, beleza? Então, basicamente é isso daí, pessoal. A classificação de um carbono, ela vem de quantos carbonos esse carbono está ligado, tá? Então, você vai ter que olhar as ligações desse carbono e falar assim, ah, ele está se ligando a 2 carbonos, ele está se ligando a 3 carbonos e coisas do tipo, tá? Então, se você observar isso, vai ser bem fácil de fazer este exercício aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar pelo meio. Eu acho que o núcleo dessa estrutura, pessoal, é onde tem os carbonos mais de classificação mais alta. Carbono quaternário, carbono terciário. Tá? Isso aqui seria como se fosse um núcleo. Por que um núcleo? Porque os 5 carbonos primários que estão aqui, eles são carbonos que vão estar na ponta dessa cadeia. É mais fácil eu colocar eles depois. Tá? Então a gente vai começar com um carbono quaternário e um carbono terciário eu vou colocar aqui do lado. Aí o carbono quaternário tem que estar ligado a 4 carbonos. Né? Então eu vou colocar um carbono aqui e outro carbono aqui. Pronto, está aí o meu quaternário. Esse aqui que eu decidi que vai ser o meu terciário tem que estar ligado a 3 carbonos. Ó, já coloquei 2. Um nessa ponta que era o quaternário e o outro na outra ponta ali. E vou colocar um outro aqui embaixo também. Então agora eu tenho um carbono quaternário, um carbono terciário e incrivelmente eu já coloquei os 5 carbonos primários. Ó. Todos eles estão ligados a apenas um átomo de carbono. Então sem querer querendo, só montando o núcleo da estrutura eu já acabei colocando os 5 átomos de carbonos primários. Se eles são primários, significa que as outras 3 ligações deles vão ser com hidrogênios, né? Então, ó, com 3 hidrogênios aqui, 3 hidrogênios aqui, este e este aqui também, beleza? Só o carbono terciário que falta uma ligaçãozinha dele aqui que eu vou colocar um outro átomo de hidrogênio. Agora, então, a gente tem o que a gente chama de uma fórmula estrutural, tá? Que mostra a estrutura. Isso é a fórmula estrutural que o exercício pedia. Só que ele pede também a fórmula molecular. A fórmula molecular é só você contar quantos átomos de carbono você tem na sua estrutura e quantos átomos de hidrogênio, né? Então, carbono eu tenho 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então, fica C7H16. Beleza? Como que eu sei que é H16? Bom, primeiro a gente pode contar os hidrogênios, né? 3, 6, 9, 12, 15, 16. Então, beleza, C7H16, essa é a fórmula molecular. Professor, mas você falou meio rápido. Tem uma outra forma de eu descobrir que é H16? Tem. Aqui, pessoal, observe que a gente só tem ligações simples, né, entre os átomos de carbonos. A gente tem aqui o que a gente pode chamar de um alcano.
E alcanos, o número de hidrogênios que a gente vai ter, ó, o número de hidrogênios é igual ao número de carbonos que a gente tem vezes 2 mais 2. Se o número de carbonos que eu tenho é 7, 7 vezes 2 é 14, não é? 14 mais 2 é quanto? É igual a 16. Então, esse aqui é o número de hidrogênios que eu tenho que ter dentro do meu alcano. E eu sei que ele é um alcano porque só tem ligações simples, beleza? Então, essa daqui seria... Não é assim não, tá? A fórmula geral dos alcanos. Mas eu falo assim, ela vem da fórmula geral, isso aqui que eu representei aqui. Normalmente nos livros não vai estar assim a fórmula geral dos alcanos não, tá? NH igual a NC vezes 2 mais 2, não é assim que eles colocam não. Então, basicamente, a partir de uma fórmula geral, você consegue fazer esse cálculo bem rápido. Mas você tem que ter conhecimento de olhar uma estrutura e falar, não tem ligações simples? Então, ou não tem ligações duplas, desculpa. Então é o alcano. Então eu vou pegar o número de carbonos, multiplico por 2, somo mais 2 e ponho que é o número de hidrogênios. Professor, não era só eu contar? Só que se a estrutura for muito grande, mas muito grande, você está fazendo um vestibular e alguma prova que você precisa fazer rápido, então é melhor saber fazer aí as fórmulas gerais, tá? Para alcanos, alcenos e alcindos, né? No mínimo essas daí é bom você saber, tá bom? Então, pessoal, é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. A gente vai se encontrar numa próxima aula, resolvendo outros exercícios. Caso você tenha gostado desse vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, de curtir esta videoaula, de compartilhar ela em suas redes sociais, para que seus amigos possam aprender um pouco sobre essa matéria e também para ajudar aqui no crescimento do canal Estuda Mais, beleza? É isso daí, a gente se encontra daqui a pouquinho em uma outra videoaula.